Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas hoje eu estou para falar de loucuras de carros e hoje um desafio que faz tempo que eu estava querendo ver, que eu só estava botando pilha nessa fogueira aí, que aí ó, finalmente a BMW V12 Turbo do Luiz contra o Lexus do Arconda. E hoje nós vamos descobrir quem é que vai ganhar esse desafio aí. Vocês viram aí algumas brincadeiras que a gente já fez ao longo dos tempos. O Arconda saiu na vantagem aí porque ele ganhou prazo aí na hora de acabar o carro. O Luiz está na desvantagem, mas hoje a vantagem também do Luiz é que o Luiz já sabe a potência do Arconda. Então nós vamos descobrir aí qual que é o esquema dos dois. Mas brincadeiras à parte aí, espero que estejam curtindo esses episódios, essas brincadeiras aí. A gente está nessas épocas aí festivas, né? Nem sei se isso aí vai sair no Natal, no Ano Novo, mas um feliz 2023 para todo mundo aí. Espero que tenha sido um bom ano e que 2023 seja melhor ainda. Mas agora vamos para o que interessa. Bota aí na TV, chimarrão, pão de queijo aí, vamos assistir essa batalha que eu vou estar só dando palpite e pitaco aqui, dando risada aí. Bom, agora é o seguinte, eu sou o mediador dessa história aqui, ó. Tá, a primeira coisa que é o seguinte, ó, ele tá se rindo, né? Por causa que o demônio veio com o Supra e deu 700, né? Claro. Cara, assim eu vou honrar os motor grandes. Esse é o meu objetivo. Ah, então tá, esse é o meu objetivo. Tá dizendo que tu vai competir, quer dar já não é... passar de mim. Não, o meu objetivo é o Supra. O meu objetivo é o Supra. Ou seja, eu tô ali no meio só pra... Cara, olha só, isso aqui é assim, tecnologia alemã, 2 6 cilindros grudados por virabrequim. Cara, eu não vou aceitar pro Supra. Pelo menos eu vou tentar, né? Então é o seguinte, ó, bom que a gente tá gravando isso aqui na ordem, né? Sim. Então vamos ver se depois o Luiz vai morder a língua ou não, né? Por enquanto ele tá... Eu vi quanto carro, tem outro carro aí. Não, é isso aqui. Pode botar nitro, pode fazer o que tu quiser, não tem problema nenhum. Pode fazer tuas traquitanas Então aí. tá. É, pode até tampar teu wastegate ali, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar. E o nitro é lá atrás, né? Mas vamos à parte técnica aqui que não é só de brincadeira. Isso aqui é sério, não? É sério. Não, Desculpa. Agora é um negócio sério, aqui, não é brincadeira. Tudo bem. Brincadeira pra cara. Arconda, então é o seguinte, ó. Esse desafio nós começamos aí quanto tempo atrás? Foi em janeiro, fevereiro, tu comprou o carro? Fevereiro, comprei. Fevereiro, nós estamos em dezembro, tá? Sim. O Felipe tem... Não, o Luiz é teu nome, né? Como é que é teu nome? Meu nome É Luiz, né? acho que é. Luiz comprou o carro faz uns 4 anos, mais ou menos 3 anos, né? É, por aí, cara, ela tá servindo bem. Prometeu uns 3 anos que ia turbinar. Aí nesse tá meio... aqui, né? Aí tava turbinando já. Quando comprou o carro, passou umas 60 vezes no Dinamonte já. Ganhou toda a vantagem. É pau ferro esse carro. Eu tenho que dar o braço torcer, esse troço é pau ferro. Então, na verdade, vamos contar a história do Lexus aí, né? Tá. Conta aí pro pessoal. A história, primeiro que nada, foi porque precisava só de um carro para o dia a dia, né? Se a esposa do Arconda estiver assistindo também, entenda que isso aí Era uma necessidade. Não, era uma necessidade, né? Então eu comprei um Lexus V8 porque era uma necessidade, né? Claro. É sempre importante ter Ele um tem carro que ter legal segurança assim, na ultrapassagem, nessas coisas. Exatamente, então. aqui é muito importante. Com certeza, né? Sério. Tá. Então, eu acho que até tinha você era nós até fizemos um episódio, sim, contamos, aquele episódio que o Anderson fiz um grupo para encontrar o carro. Até assim. deixa eu dar um replay da emoção que foi na primeira volta no carro, assim. Exatamente. Foi aquele momento incrível. Editor, bota o replay daquele momento emocionante, assim, que foi a primeira voltinha no carro dele. Sim. Mas dá pra sentir, ou seja, no carro 92. Ele acelera ou não? Vamos ver. Tá no fundo? Tá no fundo. Vai precisar mais HP que isso. Vocês viram aí, eu realmente fiquei emocionado, assim. Foi uma emoção muito grande, assim, mas aquele dia a gente viu
que precisava um caracol aí na tua vida, né? Tava faltando alguma coisa. Né? E naquele momento eu tava pensando ainda assim, fazer o spray, né? Colocar um ar da riça ali pra acordar um pouco o carro, ou o caracol, ou alguma coisa. Porque obviamente tava faltando alguma coisa. E até eu acho que no processo passou a ideia de fazer um supercharger que vai ali em cima, porque tinha encontrado um kit. Ah, tu achou que quem gente fazia? Tinha né? encontrado, mas no final o cara não respondeu, sei lá. E naquele passo apareceu uma turbina por ali, né? Então, aí foi obrigado. Aí na verdade é o seguinte, aí o C8 acabou recebendo um upgrade de turbinas ali, a gente passou de duas G35-900 para duas G35-1050 ou 1150? É, por aí, 1050. E aí sobrou a turbina, né? Tava meio dando sopa aí, né? Só pra não incomodar lá na oficina, lá no fundo, pra não tinha jet ski na época, não jogar fora, então tive que optar por pegar uma delas. E eu que ia estar ali, né? O Onde processo... é que tá a outra mesmo? Por que vocês estão rindo aí? Não, nada. Não, é. Eu só me engasguei. Mas não, falando a verdade, onde é que tá a outra turbina? Mas eu não sei, não faço ideia. Não sabe que tá. Eu acho que tá na Mercedes, tá na Mercedes. Será? Não, tá na Mercedes. Tá sim. Tá, não é culpa Se de tu você. diz, tá na Mercedes. Ou não tá. Não, tá na Mercedes. Pode ser. Eu também achava. Tem outra por ali? Não sei. Não. Tem só uma. Não. E até no momento eu pensei que a turbina não iria ficar do tamanho certo. Achei que já era talvez pequena, ou nem eu sabia, porque eu não tenho muitas experiências como tem aqui com os motores V8. Tudo bem que é um V8 pequeno, né, porque é só 4 litros, né, e é ainda japonês. Só. Que é só, né, porque quantos V8 menores do que esse tem no mundo? Esse é 4 litros, Ferrari V8. 3.5. Tem um monte. 3.5 Ferrari? Olha aí, ó. Ah, tá, já Ih, tem. rapaz, até que Fórmula 1 tá 2 litros. tem uns 3.2, tem 3.7. Não, mas carro de rua, normal. Vamos falar carro normal. Eu tava falando Ferrari. O menor LS é 4.8, né? Esse é o menor LS é 4.8. Então não tinha muita referência dela, mas no final ficou. Até deixa eu perguntar, o editor me ajuda aí, a gente já fez um episódio dele turbo, não? A gente não mostrou em nenhum episódio, eu acho, né? Eu acho que não. Não, porque a gente tava guardando. Só dele não, mas a gente fez dele no dinamômetro, tem? Não, mas Não. no turbo. Não. Não, Eu a gente no dinamômetro nunca fizemos. Peço desculpas aí, ó. Na verdade não é o que tem. O Luiz pede desculpas pra vocês porque nós estamos até Desculpa, hoje galera, desculpa. sem mostrar o Vixe. Lexus Turbo pronto. Eu atrasei o vídeo. Então estamos há 7 meses tentando gravar esse vídeo aqui, o Luiz não acabava a BM. Então. E quem disse que ela terminou? Isso quer dizer. nem acabou a BM. Isso aqui é um projeto em andamento que se move. Tá no momento, Ela tá se mexendo. Agora pra onde ela Então, vai? na verdade, é o seguinte, ó, pedimos desculpas, né? Nós vamos ter que vamos apresentar então o que foi feito aqui, como é que foi feito. Mas eu quero uma atenção especial, uma salva de palmas, especialmente pro capô dele aqui, que ele fez mas isso é um. Cara, é a parte. ó, eu acho que o capô é o melhor momento pra fazer aquela imagenzinha de tipo peraí. player versus player. Então. Aqui, é mais 35. Mais 35 esse aqui. Eu acho que nessa temperatura é 36,5. Você HP. não tá entendendo nada, mas se alguém viu os nossos posts aí, a gente denegriu a imagem do Arconda porque ele resolveu cortar o capô para botar umas aberturas de ar aqui, que pra quem é de Porto Alegre sabe que compra na Zenha, tá? Cara, nada contra a Zenha, tem muito produto bom lá, tá? Mas meu amigo... Eu não conheço isso porque eu não sou de lá, então. Nós estamos correndo no motor. Cara, eu não sei, tá? O que te levou a fazer isso? Que ano que é esse carro? 92. Esse capô ficou intacto desde 92. Daí veio o nosso amigo Arconda. Teve um gato que teve um gato, tava bravo ali, né? Alguma coisa ficou aqui em cima. Daí o nosso amigo, como é que tu cortou isso aí? Com uma serra angular, bambu, né? Baia? Nós vamos botar agora um Rios aqui que ele fez, mostrando como é que corta, pra vocês entenderem como é que foi o processo aqui. Y así es como en segundos en el video se corta el capó. Então, Vou dar uma explicação aqui, nós estamos se arriando como se fosse amigo se arria assim, né? É a verdade, não minto. Se não fosse amigo, a gente já tá falando com respeito, assim. Se eu tivesse fazendo um vídeo com alguém que eu não conheço, assim, que legal, Eduardo.
O senhor fez uma coisa super alinhado, né? muito bem feito. Cara, coerência de design. Eu fiquei Foi um trabalho de precisão extrema. O que eu fiz. Tu precisava muito, né? Exatamente. Bom. Mas no final das contas não é essa a história, né? Desde faz 6, 7 meses que eu tô recebendo todos os dias pau. Boiola. O que tu faz quando chove? Não acontece nada, cara, tá tudo calculado. Não suja por dentro lá? Eu calculei tudo ficou. isso pra fazer. Ah, é fechado aí? Não é fechado. É só enfeite? Cai nas bobinas. Ah, não. Ah, boa, cai na bobina. Aí tá ouvindo. Ah, arrefecimento de distribuidor. Lá. Cara, isso é útil, né? Tipo Chevette. E na verdade foi uma ideia, naquele momento pareceu muito legal pra mim. Pra mim foi boa a ideia e na verdade na teoria e na prática funciona, né? Porque botei tanta temperatura para frente do motor que a minha ideia era tirar o ar quente daqui. Então assim, ó, pra gente mostrar um pouco de complacência aí, quem apoia o Eduardo, por favor, deixa um comentário positivo pra ele aí. E quem não apoia também deixa um comentário também pra falar que não. Nosso mestre da termodinâmica, né? Não sou metro pra nada, né? Mas eu achei boa a ideia e até vou lhe dizer uma coisa, já faz vários meses que eu utilizo muito o carro e tá tudo aqui ainda, não derrotei nada, então alguma coisa foi bem feita, né? Então tenho esperança de que uma das coisas que ajudou é a saída de ar. Vamos agora de frente pra trás. Conta aí então como é que foi o processo aqui de mexer. Tenta lembrar tudo que tu fez no carro aqui pra gente. Uma das primeiras coisas que foi complicado, obviamente, foi fazer espaço para a turbina aqui. Porque o radiador eu movi um pouco mais para frente, tirei o radiador hidráulico que tem original, tem fluido de ventoinha. A ventoinha. Uhum. É isso. Ventilador. A ventoinha hidráulica que tem fluido disso, era todo um sistema com muitas coisas que obviamente tirei. Primeira tudo. coisa pra arrancar fora. Né? Exatamente. Botei uma ventoinha elétrica por PWM para controlar a velocidade dela pela FT, tudo perfeito isso. E uma vez que ficou todo o espaço, eu acho que uma das complicações maiores foi fazer o escapamento, né? Que foi manter os 2 coletores originais no lugar e trazer os 2 tubos unidos, pegam os 2 juntos em um lugar. Por trás, né? Por trás e vem só um tubo para frente até a turbina. E como tive um problema aqui, faltava espaço para o escapamento de novo, foi por isso que ficou ali. E a esposa do Arconto estiver vendo esse vídeo, só pra ficar mais claro também, né? Por que ele teve que fazer escapamento pro para-choque, né? Cara, mas eu vou te dizer... Tá aqui vamos fazer isso por enquanto, me falaram. Tá aqui há 8 meses já. Eu vou dizer, eu acho que tu foi... Assim, eu não tenho palavras pra dizer a qualidade do desenho acústico do produto, porque agora estamos aqui nos Estados Unidos e é o primeiro Lexus com motor de small block Chevrolet. É igual um barco V8, é igual, sem tirar nem pôr. Tá, mas eu prefiro o barco em comparação à primeira crítica que eu recebi de Qual foi a primeira crítica? Dos vocês. Eu acho que até o editor podia botar aquilo. Não. Tamanho só porque só parece um caminhão de lixo. Caminhão de lixo. Que maldade, né? Não, parece um barco. Não, vamos ser Os sinceros. caras são maldosos Não, pra caramba. O tom do caminhão de lixo é mais baixo, ele gira um pouco mais alto, então muda a frequência. Parece um barco, é bem bacana, cara. Bem bacana. Então, tá, porque um firing order desse aqui é igual do V8 Small Block, então ficou igual. O barulho ficou igual. Se tu fechar o capô, de que tem um small block Chevy ali, o 305 com 350. É igual. Tá, e uma coisa que fiquei feliz foi que porque os vizinhos me falaram que não incomoda muito o barulho. verdade. Então, ali, essa foi a decisão por qual deixar assim, ali o escapamento. Que tem um pequeno abafador ali também, ali embaixo, antes da saída, mas... Mais ou menos desse tamanho, né? Exatamente. Não, é 4 Sim, polegadas. O é um pouquinho escapamento maior. aqui é Sim, isso aí, né? do tamanho da Ferrari, mais ou menos, ali. Mais ou menos. Sim, exatamente, mais ou menos o mesmo tamanho. Tá, e depois, obviamente, E aí toda a fabricação, tem um amigo nosso aí que caiu no golpe de churrasca, né? O Exatamente. Pretas nos ensinou como é que fazer algumas coisas aí, mas... O Pretas também ajudou muito pra fazer toda essa parte do kit, coisa assim. E até coloquei o intercooler aqui na frente, que só pra... Muita gente sabe que pra colocar um intercooler na frente, tem que desmontar toda a frente do carro. Eu não tirei o para-choque pra colocar o intercooler aqui, de tanto espaço que tem pra trabalhar desde baixo. É verdade. Então é incrível uma das coisas que eu... Você é narigudo do carro, né? que eu gostei de fazer isso pra não desalinhar ele, sei lá. Então, ficou ali. E depois disso, na verdade, continuou só
felicidade, isso eu acho. E aí detalhes, até olhando assim, a admissão tu virou pro outro lado, né? Sim, exatamente. Então, na verdade, isso eu já fiz antes de colocar a turbina. Eu já virei a admissão e coloquei uma borboleta eletrônica. Porque eu gosto da borboleta eletrônica, o ajuste da lenta, tudo fica muito melhor. Tudo é muito melhor. E as bobinas, né? Tirou distribuidores. Originalmente são 2 distribuidores, duplo problema, né? E botei bobina individual, bobina de Audi. Audi R8, né? Essas vermelhas que é do R8. Obviamente não são originais, são uma paralela aqui. Cara, mas ficou legal. E uma coisa assim, até, legal. A gente brinca, né? Mas uma coisa que foi legal nesse projeto é que é um projeto super em conta, né? Porque tudo que tem muita coisa de eBay aqui, né? Sim, exatamente. Tem muita coisa simples. Quase assim, tudo. Sim, quase tudo, né? Foi um projeto assim, um custo-benefício muito mais pro custo, né? E muito benefício. Exatamente. Cara, então, ficou muito legal. O kit do intercooler, eu acho que até tinha um modelo que tinha kit de intercooler para esse carro, mas para o carro que vem com o motor 2JZ. Mas eu até comprei só o radiador e fizemos tudo completo, a pressurização, tudo pra... E um detalhe desse motor, esse motor é o Toyota 1UZ, né? 1UZ, exatamente. Que ele é da família, na verdade, dos 2JZ também. Não digo se é da família, mas da mesma época. Da geração, né? Exatamente, da mesma geração. E esse aqui... Vamos guardar ele aí. E esse aqui, de 92 a 94, ele tem exatamente as mesmas bielas do 2JZ GTI. Exatamente a mesma. Com certeza. Então é o seguinte, se o meu aguentou 700 de roda, eu ia chegar lá. Ele que aguentar, então, como é que é 700 dividido por 6 dá 120? Ou 120, 130 vezes 7, vezes 8, 7, 8, uns 8 cilindros, né? Sim. Esse motor, todo mundo fala que aguenta muito bem 1000 cavalos. Então. Completamente original. Pô, ninguém tinha falado isso antes da gente postar. Ele aguenta, mas obviamente, já não sei, o câmbio, o diferencial, tudo o resto. Eu não conheço um cara que turbinou uma BMW dessas. Pô, sacanagem. Então, tá ali o problema, né? Que você tem, mas... Só tem uma maneira de descobrir o limite da tua aí, ó. Tem. Vamos fazer hoje? Mas... Isso pra depois. Então, continuando, injetores e bomba que tu botou aqui. Tem 8 injetores de 1050, o Dynamics, e tem 2 bombas Warbler de 525, acho que é. Tem 2, que trabalha só com uma e a segunda liga FT só quando entra a pressão de turbo. E depois tem as em linha de combustível original, não mudei isso, só eu troquei o regulador de pressão. O etiquete eletrônica, tem uma E-Gate, uma Stray Gate, exatamente. Que a mesma que a mesma que tem ali, que ela é incrível como ela de verdade regula a pressão. O teu carro é perfeito. É perfeito. A pressão que você bota, se você botar 0 pressão, tem 0 de pressão. E aí o câmbio é o original, igualzinho do Supra, né? Exatamente, o A340 que é muito parecido. Eu acho que muda uma ou duas coisas. Esse aqui ainda é a versão anterior do teu, porque tem ainda pelo cabo, né? Que regula a pressão dele. Tem ainda uma parte mecânica, né? E quanto dia que tu perdeu as marchas aí na estrada? E um dia desses, vindo pra cá devagar, na manhã cedo, o câmbio patinou tudo que tinha, como se fosse vindo pra cá de manhã cedo, vamos, editor, pode deixar isso aí que a gente vai dar uma chance. Mas os caras vêm devagarinho, né? Não. De manhã, né? Motor frio, gelado, motor frio, aquecendo. Tudo gelado, ele começou a dar uma patinada assim e cheguei aqui, vou ter que comprar um câmbio, obviamente, já era a hora. Aí chegou pra mim e disse, pois é, então o que tu vai fazer? Quanto tempo tu vai precisar do teu câmbio de corrida aí pra botar no coisa? Eu cheguei aqui com um câmbio quebrado, né? Então, quando eu cheguei aqui, disponibilizou aqui pode pegar o câmbio. Ele falou que podia pegar, né? Automaticamente o meu câmbio reviveu, né? Voltou na vida. Isso é uma coisa incrível. Isso foi um bom sinal ou mau sinal? Não sei. Oi? Foi um bom sinal ou mau sinal? Eu não acho que foi bom, né? Não, mas na verdade troquei o filtro, que não tinha trocado nunca, o filtro do câmbio e o óleo do câmbio e era só isso, né? Era só filtro, filtro e óleo, né? Só filtro. Imagina, um carro 1992, provavelmente nunca tinha visto uma troca de câmbio, já tava dele pau no dinamômetro. Exatamente. E já passei 2 vezes depois no dinamômetro também. Depois disso, então tá legal. Ele tá. Então agora é o seguinte, a gente queria, o objetivo inicial era fazer os 2 carros no mesmo dia no dinamômetro e meio que um não vê a potência do outro e tal. Sim. Mas já que o Arconda já passou umas trocentas vezes no dinamômetro, é porque é o seguinte, esse carro aqui, o Arconda é o instrutor da parte da FT Education, né? Então
esse carro aqui já sofreu aí Algumas vezes. Algumas vezes passaram. Algumas vezes. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos mostrar esse carro no dinamômetro, porque a gente tem material disso aí, vocês vão ver ele acelerando um pouquinho, depois a gente comenta. Então é o seguinte, vocês viram aí as passadas de dinamômetro, conta como é que foi mais ou menos assim, desde que tu botou a primeira vez no dinamômetro, quanto de potência foi dando, assim. Tu lembra quando deu aspirado? Sem pressão? Eu abri, não lembro, né? então eu não passei o carro sem o turbo, mas como tem o e-gate, o Electronic Wastegate, eu deixei ele 100% aberto e ali ele consegue dar 0 de pressão. Essa ali basta O toda teu tá pra- zero. O teu dá zero. Dá 0. O meu, quando eu abro tudo, dá menos 2 PSI. Porque aí restringe o ar, né? Aham, restringe um monte. O meu não, acho que talvez é muito escapamento. E uma coisa que eu sei é que aquele motor ali tem as borboletas bem pequenas. Ah, Que isso da série 8 muda. A série 8 muda os coletores de admissão e muda as borboletas, na mesma parte de baixo. E daí dá menos 2 PSI. Não, eu abro ele só 50%, ou seja, abro 50% do e-gate e ali ele já dá 0 de pressão. então na verdade ele faz dar zero. Se Ele faz eu dar faço- zero, eu faço entendi. dar 0 Ah, com tá, isso. não, eu já fiz o meu, Se- tipo, se quando eu- abrir tudo, é menos 2. Se eu abro tudo, sim, também dá um pouco de vácuo porque tem que sugar por todo o Ah, intercooler e... Pra ter uma ideia tudo, como o né? vazão de wastegate é diferente no jet ski, 100% aberta o wastegate, que é uma de 60, apesar de ela ser 60, ela é a outro tipo, que ela tem um pouco menos vazão que essa de 50. Sim. 100% aberto ele dá 0,07 bar. Igual, não já baixa, dá? Não baixa de 0,7 bar. Não tem vazão pra baixar, tem que botar 2 wastegate eletrônicos, ou 2 wastegate. Sim. Uma coisa é claro, né? A wastegate, quando é straight gate, é um absurdo a vazão dela. Quando Mas- ela abre, mas você não, Mas tem é outra coisa também, que o back pressure do jet é muito menor Sim. do que esse aqui. Sim, mas no jet é 380 CFM, essa aqui e aquela é 360 CFM, não é tanta diferença assim. eu vou dizer, eu não sei, Eu mas acho não que parece. É o que eles falam. Pela experiência que a gente fez, não parece. Ah, de repente a próxima vez eu boto É, mais porque, tipo assim, essa straight gate a gente já trabalhou em vários carros no escape e na admissão. Quando tu abre ela, cara, não faz nada. Cadê o Felipe? É muito. E aquela que é tipo o normal poppet, né? Que é o 90 graus, tanto na admissão quanto no escape, sempre dá alguma coisa. Sempre dá alguma coisa. Tem um pouquinho de diferença isso. E quanto deu de HP então, digamos com 0 de pressão? Com 0 de pressão de 195 Na roda? É. Aham. Que original o carro eles falam que tem 240 do motor. Então, mais ou menos na conta, né? Tá perto, 190, automático, 140, né? e Tu tava sim. usando o lockup? Não. Sem lockup. Sem lockup. Não, o lockup desse aqui não aguenta a potência. Eles falam pra não usar, porque senão quebra. Exatamente, é só pra é? cruise. Exatamente. E daí e aí tu foi botando pressão com quanto? O Anderson fez assim. Eu acho que eu usei. já sabe por que não tem mais lockup agora. Já Fiquei queimou pensando. tudo. Eu acho que eu usei o meu. Ah, o meu é direto. Tava usando direto. Não era pra usar? Não deveria, né? Nossa, de novo, é o que eu vi que fala nesse câmbio aqui. Não sei exatamente se o teu pior que deve tem ser, outra coisa. É, já Não, o câmbio ali faleceu já. já sabe por que não tem lockup então. É, mas cara, ele teve uma boa vida. É. Ele teve uma boa vida. É porque não é desenhado para potência, né? É desenhado para manter a economia, sei lá. Conforto, né? O senhorzinho japonês lá Tá, e andando de quantos boa no HP top. deu no final? Então, no final, com 1 kg de pressão, com 15 PSI, ele deu 520 na roda. 520 É, rodas. exatamente. É Foi de- o máximo que ele Ah, é deu. bom? Editor, nós temos um vídeo dessa puxada aí, será? Ou temos documentação? Tem foto disso? É, Tem Tem que prova? ter. Tem que Tem ter. uma prova que eu acelerei no... Então vamos botar agora a prova aí dos 520 de roda aí, então. Exatamente. Não. Que essa do meu Instagram, né? O único Ah. que tem. Ninguém tava filmando. Ninguém tá aquele filmando, dia. então tá. Numeritos, vamos por aquí por el lino. 516 caballos la rueda. Ó, mas tem testemunho, tem testemunho. Tá bom. A gente viu. Então tá, ó. É verídico.
Então beleza, Lexus aqui, 520 de roda. Exatamente. Então é o seguinte, ó, se ganhar de ti, tem que... Eu tenho uma segunda ali. Tem, claro. Eu não vou- Não, tem que ser justo, tem que ser justo. Se ganhar dele, tem uma chance de réplica do Arcondo. Isso. E se ainda não derem pros dois, tem o Supra ali, velho, cansado de guerra, com motor original, que Tu deu... viu, né? É. Provalecido. Ele queria chegar nisso. Vou trazer o promote pra resolver isso. esse assunto. 706 de roda, né? O Supra deu 706 de roda. E aí, então assim, se os dois conseguissem ganhar um do outro, mas também pode ser que acabe esse episódio aqui com 300 cavalos de roda ali, né? Vai saber, né? Ou 100. Ou 100, né? Quando vê, não dá uma passada e alguma coisa voando. Tá pronto, Luiz? Cara, eu acho que tá pronto. A gente testou as últimas coisas ali, agora eu meio que pensei em começar a ver. Eu vou te dizer, em algum momento eu pensei que eu ia poder bater o Opala, tá? Mas não tem como. O Opala deu 850, eu acho, né? O Opala é o rei até agora. Segundo tá o Supra com 706, tu falou, né? Eu acho que eu tenho chance, eu não garanto. Né? O carro do Diego é de corrida, não conta, mas deu mais de 1000 aquela coisa lá, né? Tá fora. Eu vou tentar bater o Supra, esse é o meu objetivo. Se isso vai acontecer, outros 500. Se não, pelo menos bater aqui, mas cara, Ou seja, eu tô ele ali, tem a réplica, é ruim, hein? E eu tô ali pelo caminho só. Só a pra- mesma coisa, tu vai ter coragem de tentar provar que dá 1000 de motor, isso aqui ou não? Só vai fazer. Só pra saber o naipe de exigência que eu vou fazer Assim, carro antes de dele. tu... Vamos ver quanto tá faltando, Vamos ver né? a BM primeiro, Cara, porque isso faz parte da briga assim, né? Tem que botar uma pressão no adversário aqui, não sei o que. faz assim agora então, já que o pessoal não viu a turma, explica ela aí pro pessoal. Pois então, tá aqui, ó. Meu capô invertido, ó. Como bom opaleiro, né? Como bom opaleiro, que abre que nem Opala. Eu sei que tem muita gente que fala que Opala de verdade é abnormal, né? Mas o meu Opala, que eu tenho, meu 76, ele abre assim. Cara, meu Deus. Esse aqui é um duplo 6 cilindros. Sem sacanagem. Esse aqui é um duplo 6 cilindros. Tudo nesse carro é duplo. Tudo. Duas bombas de combustível, duas linhas, 2 retorno. Originalmente tinha 2 ECU. Tem 2 borboletas eletrônicas, esse 91. O coletor não se comunica, é separado dos coletores. Então, literalmente, isso aqui são 2 M20, eu acho, da BMW, unido pelo bloco. Mesmo cabeçote, mesmo tudo, né? Daí o que a gente fez? Botamos uma turbina lá atrás, porque não tem como caber aqui, né? Botamos lá atrás, passamos toda a tubulação, então ele é um 12 em 1 o escapamento. É 12 cilindros em 1. Vai lá para trás, empurra a turbina, da turbina vem um aqui para frente, tem um Y por aqui e vai metade para cada lado. Isso aí foi muito fácil de fazer, no final de semana fazia, né? Cara, é por isso que eu não demorei nada para fazer, porque são tão simples, né? Tão simples. Cara, a eletrônica aqui, né? De novo, né? Botamos o Fischer no churrasco, né? Cara, saiu acho que 5 ou 6 módulos do carro e a 600 faz o lugar dos 6 módulos. Sim, porque tinha 2 injeções, o módulo do câmbio, o módulo das borboletas eletrônicas. Tinha os módulos de ignição, tinha o módulo do ABS, do airbag, que era separado. Tipo, tudo era separado nesse carro. E tipo assim, cara, eu vou te dizer, a experiência de dirigir ela agora é aí. E ainda não só. Outra coisa aqui, controla os 12 cilindros, uma é seu motor, são os 12 e mais o câmbio, né? E mais o câmbio. E aqui é um câmbio 4 marchas. É um ZF 4HP26, eu acho, que só saiu nessa V12, na série 8 V12. E se não me engano tem uns carros V8 com compressor que tem esse câmbio. Esse câmbio é grande, é um 4 cilindros grande. Parece o 4L80 da GM. É tão parecido que até a relação de marcha mesmo. Então eu não sei se em algum momento a GM e a ZF não teve meio que uma parceria, porque até a relação é a mesma. Então deve ter alguma coisa, né? É um câmbio bem grande, assim, fisicamente falando é um câmbio grande. Daí a gente botou bico de 80 libra-hora nela. Mesmo as bombas que tu tem, eu tenho aqui. Isso aqui é 12 bicos, né? São 12 bicos, é 12 bicos de 80, né? Então, aí tu tem uns 800 HP, 900 HP, dependendo da bomba. Cara, eu não sei o que vai bomba acontecer. que tu botou? É 2 válvulas das grandes. Né? Só que eu tenho tanto bico que eu botei menos pressão, minha pressão base aqui é 30. E vamos mostrar, e a turbina, qual que é o esquema? A turbina é legal que ela tá lá atrás, né? A turbina é a coisa mais simples do mundo. A gente pegou e espetou no lugar do abafador original. Porque esse carro aqui, ele tinha a tubulação de escape saindo só de um lado. Ela não tinha escape dos dois lados. Então naquela época o pessoal não pensava, meu carro tem motor grande, tem que ter um monte de cano na traseira. A BMW depois de uma época ela adotou aqui, o escapamento de um lado é a fraquinha, 2 simples é a média e 2 duplo é a boa. Isso, então isso aqui é pré, né? Então só lembrando, esse cara aqui foi o primeiro V12 feito depois da Segunda Guerra Mundial. Não só isso, esse chassi foi o primeiro V8 da BMW, depois da Segunda Guerra Mundial. Que esse modelo aqui, nos últimos anos, foi que oferecia
a 740, a 735, que era V8. Aí depois veio a série 5 V8, mas foi esse cara aqui. Então essa aqui é o chassi comprido V12. Nesse ano já tinha a opção V8 com chassi curto. E logo em seguida veio a E34, que é a série 5, que tinha V8 também. Essa é E31, né? É E32. 32? É, E32, 31 é a série 8. Ah, série 8. Então, tipo assim, esse carro aqui, na verdade, ele foi parte da revolução industrial, vamos dizer, da BMW. Porque esse carro aqui, ele foi começado o desenvolvimento no início dos anos 80. Foi lançado, eu acho que em 86, 87. E esse aqui é um dos últimos anos, aqui é uma 91. Né? Ela foi até 92, 93, 94 já mudou para aquela que o Renan tinha, sabe? Que agora tá aqui perto, né? Segredo de estado. Então, não é minha, Johnny, tá? Só antes que tu me pergunte. Eu juro que não é dele, tá? Não é dele. Ele tinha um baita abafador aqui atrás. Então foi a solução, a gente tirou aquele abafador inteiro, fez um pacote ali, botou a turbina e eu coloquei um abafador junto só pra tentar tirar um pouco de ruído, né? E esse abafador, inclusive, ele é meio estranho, ele parece aqueles DTM dos anos 90, né? Legal. Eu particularmente eu gostei. Daí é o meu ladinho ali, igual a tua entradinha de ar. perto ali da saída do Cara, a gente trabalha junto, cara, não tem como sair, né? Vai ter que alguma coisa ter se parecido, né? Cara, e no fim foi isso. Só que ela começou a andar antes da SEMA. Sim, aí... E daí correria da SEMA, volta, correria da PRI e voltamos. Eu devo ter uns... Não tem um tanque nela, andando por aí e vendo como é que ela comporta. Eu ia perguntar quantos quilômetros por milha tu já andou com esse carro? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil milhas? 8 mil quilômetros então. Pelo menos. Cara, eu devo ter 150, 200 milhas nela até agora. Cara, ela tá andando, cara, é uma delícia o carro. Muito bom de andar. Ela original, se não me engano, essa versão aqui tem 295 aspirados de motor original. Então, teoricamente, a zero. O que é a ideia? Dar uma passada com zero? Cara, eu vou começar exatamente isso. Eu tô até a fim de fazer que nem a gente comentou. Eu vou abrir todo o wastegate e passar com a wastegate toda aberta, que vai dar negativo. E pra ver como é que tá ali. Daí depois eu vou pegar e botar o target em zero e o wastegate vai abrir o suficiente só pra ficar em zero. E eu dei umas bandas com ela e não tá muito longe, tá? Eu vou dizer pra vocês, eu já dei com mais de 20 PSI com ela por aí, né? E cara, é boa. Cara, ela anda bem, só que é o seguinte, eu não sei se ela vai continuar andando. Eu tenho medo do câmbio, né? O meu medo é o câmbio. Eu acho que o motor vai trocou o óleo do câmbio, né? O quê? Tamo na mesma. O quê? Tu não trocou óleo desse câmbio? Vai, óleo no câmbio. Não, falando sério, não trocou óleo do câmbio? Cara, eu acho que eu troquei quando eu comprei ela, tô pensando agora. Cara, eu tenho ela já uns 3, 4 anos, cara. Meu Deus do céu. Os caras têm carro tava na mesma. 1992 e nunca trocou óleo do câmbio. Eu vou te dizer, a gente tava na tua casa fazendo churrasquinho ontem, né? Era aniversário da esposa. E eu vi aquele negócio parecido aqui, a gente tava vendo um programa que se chama Roadkill, né? Cara, é a mesma coisa, meu. Esse carro aqui tava fadado pra ir pro ferro velho algum dia. Ela tem 48 tons de cinza, não é 50, tá? Ela tem tipo 48 tons de cinza. Ela tava pobre, coitada, vazando a suspensão hidráulica. Tipo, acendia metade da luz do painel, continua acendendo. Mas, cara, a borboleta eletrônica às vezes parava de funcionar. Tipo, ela tava fadada pra algum dia alguém... Ah, não vale a pena arrumar, vamos depenar ela. E o que ela... Ganhou turbina, FT, tá andando no álcool. As borboletas funcionam, que é uma beleza. Não faço ideia da potência que ela tem. Vocês acham que o Arcondo foi o cara de fazer no budget ali, ou no orçamento? Vocês não conhecem o Luiz, né? Cara, esse cara foi no orçamento, aqui, né? olha só, esse cara aqui foi assim, ó. Mas tem duas opções. Esse aqui é centavo mais barato. Vamos ver se funciona. Se funciona, fica. Senão, eu tive que trocar, regulador de pressão não deu certo, teve horas que não funcionou. Então você compra sempre as peças pelo preço, mas pelo preço menor. Pelo preço menor. Cara, é que são carros diferentes, entendeu? Então, tipo assim, a Dully é meio termo. O Camaro eu invisto. Essa daqui não, essa aqui é o que dá. Por exemplo, olha só, eu tenho uma direção Nard, né? Tu lembra de onde ela veio? Do RX-7 do TK? Exatamente. Eu fiz um escambo com meu amigo Thiago Kifuri. Ele tava precisando de um filtro pra uma bomba Walbro e ele não gostava do volante na RX-7. Ele fez um escambo. Tá aí, ó. Resolvido. Tá aí, tá resolvido. Solução. Tá, Vamos lá então. Agora eu quero ver esse negócio. Vamos ligar, pobrezinho. É o seguinte, ó. O Luiz, antes de ele ganhar do Lexus, ele tem ganhado o carro do Jim. O carro do Jim fez 377 de roda, então... Putz! Então, primeiro eu tenho ganhado o Corvette C5 do Jim, aí do Lexus do Arcondo, aí do Supra, e depois do Opala, e aí talvez até do... o Corvette não tem como pegar, né? O Corvette deu 1.300. Não tem já tá bom, se tiver uns 4 rounds, tá bom já. Ah, não. Cara, o Opala não tem esperança, tá? O Opala não vai. Acho que não tem nem turbina pra isso. Mas eu acho que assim, ó,
Eu acho que eu pego o teu V8, não garanto, mas acho que eu pego. Vamos ver, né? Vamos ver. Tá. Pô, Na a minha gente de- na tá minha muita de- na- expectativa, na na minha minha- quebrar com 300 agora. Na minha ó. defesa tem 4 cilindros ou mais, né? Então, É, cara, se continuar assim, daqui a pouco ela quebra, eu não ganho nem do Jim, cara. Puta, daí vai ser o fim da ficada, né? Vamos ver então. Só por acaso o meu carro já tá lá fora, já tá bem cara, longe daqui. Só por acaso. é bom deixar na rua, se quebrar alguma coisa pra fora do lado, né? Usar capacete, macacão. Cara, eu vou botar, cara, eu tô com medo. E aí, Luiz? Tamo aí, né? Eu vou botar aqui um safe mode baixo, tá tudo no padrão aqui, então teoricamente vai estar tudo legal. Então essa parte aqui é interessante de ver, né? A borboleta eletrônica no escape, né? Que seria a e-gate, né? Que a gente chama. Ela é literalmente isso, uma borboleta eletrônica no escapamento. Só que o que a gente bolou? A gente bolou que se a gente botar um target de posição sem ter uma posição base, acontece que ele dá um overshoot, um undershoot, ele caminha até achar o alvo. Daí a gente bolou essa tabela aqui, que é para onde ela deve ir, e a partir desse valor ela abre mais ou menos. Então ela é muito mais assertiva no target, ela chega muito mais rápido no target. Como a gente não tem andado muito, só tem andado assim de boa, eu não faço ideia o que é. Então o que eu vou fazer? Eu sei que ela não pega abaixo dos 2.000, então eu vou zerar, ó. Então o target da Tá fechado, tá né? fechado até lá. Eu não acho que ela precisa abrir tanto, tá? Porque eu acho que ela vai ter que, para negativo, vai ser fechado. Por causa que ela... Ah não, fechado vai estar tudo demais, Não, né? 100% aberto. Então você tem que ser 100% aberto para atacar, né? Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer 100%. Só para garantir, se eu quiser vácuo, né? E no zero, ela vai ter que começar a fechar um pouco, né? Cara, dá pra meio que começar assim, ver como é que ela se comporta, né? Porque ela vai embora a partir daí, né? É. Porque é uma malha fechada, corrige depois da. E depois a gente vai vendo, é a primeira, né? Tá, mas tu vai dar uma com ela aberta primeiro. O alvo vai ser zero, né? Ah, tá. O alvo vai ser zero, daí talvez flutue, talvez dê 1, 2, menos alguma coisa, né? A gente não sabe. Sei lá, eu tô com os alvos de sonda meio parecidos. Cara, eu acho que esse aí tá bom, ainda mais zero, né? Sim. Enchi o tanque de 20, então teoricamente a gente tá bem. Aí, botou uma fechada de dinamômetro lá do Arcondo. Aquela ali é minha referência, cara. Ah, é. 516 na roda ali, né? Aquela ali é minha referência. É 500, mas tem uma de 520, né? Tu jura? Não, era essa. Não achamos, ó. Ah, não achamos de 520? 516 Cara, só. tá frio e 516. encolhe as coisas. 500. É. Né? Então já caiu pra 16. Eu entendi a referência. Então tá, 516 é o. Então tá aí, ó. Meu mapinha feito aqui, ó. Senhor me abençoou, botei esse mapinha, tá andando, né? Ó o Papai Noel chegando lá. Ó, Santa. Então tá, acho que é isso aí. Vamos ver então. O Brian, nosso. Meu datalog, acho que tá tudo funcionando. Vamos ver se o início de RPM é meio próximo. Aconselho ninguém ficar perto. Ou eu dentro do carro ou longe do carro. Tá. Eu acho que é isso aí. Tu tá pronto pra passar de V12, Anderson? Aí, ó. Isso aqui que nem aquele dia na minivan, ó. Tá pronto? Vamos ver se... Ó, temos ventos, né? Neutros, ó, neutrinho. Tirar o freio de mão, né? Sempre é bom tirar o freio de mão. Parece sem compressão. V12 é assim, né? Tá quente o motor já ou não? Cara, eu dirigi depois do almoço pra cá, né? É, tá. Ó, tá 115. Ó. Eu vou pro V12, né? Vamos ver as telas do Luiz. Nem sei, nem tem, Aí, é ó. só essa. Cara, isso aqui é o basicão, recém começou a funcionar, cara. Olha só que legal, ela tem muita pressão de óleo, cara. Vamos ver se ela mantém essa pressão de óleo, né? Pois é. Ela quando aquece, ela dá uns 30 PS na lenta, mas toda vez que ela ganha RPM, ela vai pra 100 e eu acho que o bypass abre, porque ela tá sempre com pressão alta. Mas ó, a pressão de combustível é bem baixinha, né? A base acho que é 40. Acho que eu falei 30 antes, mas é 40. Ó a sondinha ali, ó. 2 de lambda. Sim, 850 lenta. É. Daí quando ela aquece, ela vai pra 750. É que ela tá só 114. Ah, legal esse painel da época aqui, né? Aí ele pistola. Todas as luzes acesas agora, né? Cara, funciona velocímetro, nível de combustível, temperatura, o tacômetro profissional. Vou ter que dar um jeito de ligar FT. E olha só que legal, eu encontrei online que aquilo ali é o consumo instantâneo, né? Parece que é um pulso. É só do injetor, eu acho. Isso, e daí É. o que eu vou fazer? Eu vou botar uma saída genérica da FT Tu faz para com- equivaler com o boost. Ah. Que daí eu vejo o PSI, entendeu? Entendi. Porque ele ali, ó, 8, 10, 15, É. 20, eu vou conseguir ver o PSI. É isso que eu quero fazer. Boa. Não vai dar pra fazer agora, eu vou fazer na sequência, né? Tá. Cara, eu acho que eu vou acabar tirando esses alarmes e tudo Sim, que ela embaixo. tem, né? Ela tinha airbag aqui, não tem mais. Ela Ah, não dá pra tem botar airbag uma desse lado. 700 ali depois na frente e tudo, né? Cara, 700 aqui vai ficar tesão. hein? Exato, 7 de 7. Cara, eu acho que é de 7 entra bem É. aqui e fica bem legal, entendeu? É. E daí de repente bota nano uma de cada lado, um negócio assim, acho que fica legal. Não tem nano, cara, é incorporado.
nem tu te lembrava disso aí. Ah, rapaz, é que tem tanta coisa boa na 700 que o cara não decora. Ele falou botar as 700 e as duas nano, uma de cada lado. Não sei se vai entrar lá. Não, mas não tem dano. Não tem a nano nano, já cara, é já integrada. tem embutido. Embutido. Aqui, o bobadão, né? Vai ter que lembrar. Vamos girar a roda aqui então. Tá, cuidado aí, ó. Tira os pés daí, ó. Dá-lhe. Cara, tamanho 140 já dá. Até porque ela já tem. E assim. Liga da taloga. Limitador? Ou falhou? Faço ideia. Falhou, né? 7.000 de limitador, não chegou. É, mano, eu dou 241 ali. É, 240, mas ficou bonito, tá? Mas, Aí, vamos descobrir o que deu ali. olha o Ela chegou log. num 5 e pouquinho e fez E falhou, né? Fez um... Falhou no 5 e pouco aí. Ô Felipe, tira as velas rapidinho aí. Hey Brian, let's take the spark plugs out really quick, please. All 12. A que bobina que tu tá usando? Smart, uma de cada lado. Mais das grandes? Das grandes. E qual que é o duel dela? Acho que 4. Ah, ela não é suficiente com isso. Tu acha que 4? Não, ela é forte, cara. Não, mas 4 milissegundos ela nem carregou ainda. Pô, aguenta 20 e poucos pra si. Mas Assim. tá com o distribuidor também ainda. Não, sei, mas acho que não é isso, é outra coisa. Porque ela gira 5 com pressão. Deixa eu perder o sinal de rotação. Ah, não. Ah, com... Cara, eu não vi ela piscando sinal de rotação. Eu não de acho repente que é tava isso. rico. Só... É, quando vê tá numa zona que tá É. milionário. Porque eu limitei muito quanto que ele pode tirar e botar, sabe? Quando vê ele ficou milionário e não gostou, né? É, deu 240 de roda com 0 de pressão. 0 de pressão, viu? Ó, Não dá pra precisa, ver que o motor, ó. não precisa rir aplicou aqui. ainda, ó, Felipe. Então, sei essa vontade interior aí de... Ah, ô mano. Eu tenho limitador de pedal. Qual Aquela de ali era pedal? 30% de Ah, é? borboleta. 30% de borboleta. Ah, ele tava no modo no wastegate aqui. Eu tava com ele aqui. Olha o pedal aqui. 38% de pedal aqui. Sim, ele fez um negócio de fechar o borboleta. É. Claro, quando eu acho que preteou, hein? Seu... Bateu 240 na roda. Já deu com 30 de borboleta. Preteou o negócio. Sem pressão e com 30 de borboleta. Cara, e a turbina já tava 70 mil RPM. Sim, porque aí não tem HP pra girar, né? Não, deu alguma... E tava adicionando combustível 15%, ó. Deve ter falhado de rico ali. Deve ter dado umas falhadas de rico. Tá, deixa eu tirar essa besteira que eu tinha ali. Deixa eu salvar aqui. Só pra gente ter, né? Vamos fazer direito aqui, ó. Pessoal, BMW, D1, 241 HP a 30% TPS. Só por acaso, vamos esconder a garrafa que tá por ali. Não, eu vou repetir só com a borboleta aberta agora. A única diferença. Vamos ver Então, como Arcondo, se eu fosse tu dar uma esquentadinha já no motor ali, Arcondo, daqui a pouco. Desde daqui dá pra tirar, né? Até você mesmo, né? Pode abrir a garrafa e jogar pra lá atrás. Agora esse é o momento que começou a crescer a unha do Luiz aqui, ó. Não, depois que der uma boa eu cresço a unha. Por enquanto aqui tá um naba, né? Oi, quantas passadas vai precisar pra... Aqui, Felipe, é o seguinte, tu perdeu, ó. A primeira meta dele é passar o DIN, 377 de roda. 377. Segunda meta dele é passar o Arcondo, 516. Terceira meta dele é o Supra, 706. E a quarta meta é a Ferrari. Não, Ferrari tem a Ferrari, 777, né? a Ferrari Ah, o meu é 777. ruim, hein? É. Aí o Não Supra, sei se vai. aí Cara, o 70 HP do Supra pra Ferrari. Eu não, É. Se vai quebrar, vai quebrar cara, com 700. Mas é o seguinte, ele, tentaremos no na final ele garantida. pode ainda tomar do DIN ainda e acabar o episódio assim, Cara, tentaremos, mas não é garantido. Tá. Ah, o limitador, onde é que tá? 7.000. Eu Puta, olhei. tá alto essa merda aí. Não vou baixar isso aí. Por quê, meu? Tá louco, cara. Ah, para, Motor, mano. cara, o motor original limita acho que em 5.800, já 7. Cara, lembra Não, que o mas- cabeçotes aqui é igual Chevette, né? Com os cachorrinhos soltos. Ah, é? Então, se flutuar a válvula, cai o cachorrinho. Então, não. Chevette no vídeo estragou o episódio. Não, vamos fazer aqui, ó. O algoritmo vai bloquear isso aí, não? Ó, 7, não. Vamos baixar isso aqui pra um 6. Ô, louco, sério? Sério, não, tá louco. Cara, é um comando em cima, mas aqui é tipo um Chevette, velho. Ah, o Chevette carro com 12 do cilindros. Diego Iga, tu girou 11.500. Tá, mas é um 2JZ, né? Com comando da NASA, com não sei o que, montado por não sei o que mais. Ah, falar nisso, ó, o episódio do Diego, nós temos que fazer uma retratação. Qual que houve? Nós falamos que é 3.0. Ele me ligou, não, cara, é 3.4 o motor. Ah, pô, ô Diegão, me desculpe ter chamado o teu 3.4 de 3.0, me desculpe. não, Pô, tá. sacanagem com o cara. Então né? ele realmente Ó. é o tudo que dá. Cara, não quis te ofender, me desculpe. Então tá, vamos lá. Vamos de novo agora com o borboleta aberto. Se afastem aí. É, segurança first.
esperando o pós-partida, ó, até acionar a correção. Fez a mesma coisa. E eu acho que agora ele ficou abrindo e fechando. Ah, o Westgate, tu viu, né? Aham. Estabilizou. Ele abriu e fechou. Ele deu uns 250 lá, mas uns 254. Sim, mas é pela instabilidade. E ela falhou no mesmo ponto, né? Cara, falhou no mesmo ponto. Parece que tem uma motosserra pegando no metal lá atrás, tu viu? Coisa mais horrível. É quando ela abre, né? Ela abre e faz um uau, uau, uau. O que tá acontecendo? A sonda tá depois da turbina. Tá. O Westgate tá abrindo um monte e tá parando de passar pela sonda. Que é um bypass, Mas completamente é a mesma por fora. amostra. Não é a mesma amostra, tá tirando dela. Ela não tá recebendo a amostra. A sonda tá depois da Westgate? O Westgate tá aqui. Daí faz uma curva, vai pra turbina, sai da turbina, tá aqui a sonda. O Westgate tá abrindo um monte aqui e não tá indo gás pra cá. Pra turbina? É. Será? A tua turbina não tá parando. Não, a turbina não tá parando, mas igual. Então significa que tá acho passando que ar não, pela hein? turbina. Igual. Não vai ficar sem nada. Não é um limitador isso aí mesmo. Quanto tá de duel nessa hora? 4? Cara, vamos ver se ponto muda uma coisa. Nossa, tá, dá uma flutuadinha mínima aqui, ó. Mas, cara, ela estaciona, meu. É 5,100 e estaciona. Impressionante. Pressão de combustível tem? Tá, 34 ali. Mas é falha de ignição, claramente. Parece. Ó, o duel tá 3,84. Só se o teu distribuidor, com quanto tá de ponto ali agora? Cara, eu tô com 28. Então talvez com pressão tu vai pra menos ponto e ele alinha o rotor. Entendeu? Talvez tá desalinhado o rotor sem pressão por causa que tem mais ponto. Que estranho. Mas não é muito, 28 graus. Mas não é muito. Na... Ó, vou te dizer, eu não sei. Fácil, né? Mas também vou te dizer, eu não ando com ela nisso, né? É a primeira vez que ela gira 5 e pouco, assim. Ela girava, né? O original ela girava 6,5, assim. Sim. 6 e pouquinho, assim, dava 6 e pouquinho, parava ali, né? Então, tipo, eu não sei se... Chuto que não é mecânico, fora que tenha tido algum problema, né? A única coisa que eu não tá botando combustível, vamos ver se milissegundo não tá dando uma coisa muito louca ali. Mas não é nem os dois lados do motor param. Tipo assim, é geral. Porque se fosse um lado continuando, ele ia subir ainda. O motor parou ali, né? Que nem tu falou, parece um limitador, né? Nesse meio intervalo aqui, o que a gente falou? Uma das hipóteses de estar falhando em alta é porque o duel, vamos dizer assim, é 2 6 cilindros nesse motor, então tem 2 distribuidores, cada distribuidor tem uma bobina. E aí a gente tinha botado uma bobina Smart, que ela precisa tipo 7, 8 milissegundos para dar carga total nela, só que pelos nossos cálculos ali a 5.100 RPM ela já está limitando só são 4 milissegundos de tempo disponível, ela a FT mesmo reduz para 75% desse valor, que dá 2,9 milissegundos, então ela estava com pouco duel na verdade. Vamos ver agora como é que vai ser. Aí nós tínhamos uma bobina aqui, que é um pouco mais, ela é uma bobina de barco, que ela carrega bem mais rápido, então ela precisa de um duel bem menor. Para um distribuidor ela funciona melhor. No Brasil seria tipo uma bobina de MI, de Honda MI, que ela teria um comportamento parecido com essa que a gente tinha fácil aqui. Então, e agora está acertando o base pressure, a mapa da posição base da Westgate, né, para não dar aquela instabilizada. Porque tava dando umas instabilidades ali bem considerável, né? E daí eu tô aproveitando aqui, dando uma afinada aqui na tabela. Então, com isso agora eu não vou abrir tanto. Ali também. Provavelmente aqui vai ter que ser assim, ó. Aqui vai ter que ser tipo zerado, ó. E aqui provavelmente tem que diminuir. Então desse 12 que eu vou fazer aqui, ó, interpolar pra cá. E desse 20 provavelmente pra cá. Desse 25, eu não sei, né? A gente agora tá... Sim, já pelo menos ele fica mais próximo. Daí com isso a gente consegue ter uma ideia. Então a Westgate tava com um pouco de instabilidade, ó. Isso é interessante de ver, né? Então quando a gente bota uma Westgate eletrônica, ela, no fim do acerto do Westgate, ela é muito mais assertiva e rápida que CO2. Mas quando tu começa o acerto, tu tem que dar uma trabalhada nela. Então, diferente do CO2, o CO2 tem a mola, né, que trabalha muito bem, e o CO2 tem um target bom. Mas tu não sabe quanto que dá de pressão. Então o início do CO2 é mais fácil, depois é mais complicado. A Westgate eletrônica é o inverso, ela começa difícil, depois fica fácil.
Então é o que a gente tá fazendo agora. Acertamos isso, trocamos bobina, baixei o duel pra não dar no limitador do duel. Vamos ver se ela gira 6, né? Esse é o objetivo. Eu ainda tô tentando 0 PSI e é isso aí, não tem muito o que fazer. Fechou. Pau. Girou 6 mil. Isso aí? 6 mil, tentei tirar bem na hora que fosse Bem a bobina. forte, né? Era isso ali. É, já deu. E olha a cara do Arconda, ó. Olha sorrindo ali, aquele sorriso amarelo assim, ó. Sorriso amarelo que de que vai dar merda. Já acelerou agora. 270, ó, 269.9. Ó. Cara, 0 de pressão. 0 de pressão, 270 de roda, ela já, Cara. ela já ganhou uns Quanto HP pra ter esse carro original mesmo? 295 de motor. Putz. Isso de automático, né? Então eu chuto que ela já ganhou uns bons 50 cavalos com o FT, né? Que diferença, hein? Pô, e impressionante. Agora ela veio. Tu viu o Investigate veio melhor também, né? Não veio fazendo uau, uau, uau. Foi menos. Sim, a curva. Foi menos. Então tá. Tá bom? Então vamos Agora botar é 7,5 de target. Vamos fazer 7,5, Não, 15, pra dar uma 22,5. emoção assim, ó, quanto é que... Ah, é ó, assim a coisa? É. Não 7,5, não 7,5. Não, pra dar uma emoção, tu podia assim tentar adivinhar os... De cara, assim, os 516 HP. Quantos precisa de pressão? Puta, mas daí vocês estão de sacanagem comigo, né? Ah, eu acho que com 1 kg já tem que dar Não, quase com- 600. Com 1 kg acho que vai dar Não, quase não. 600 de roda. É por isso? Aham. Não, acho que Vai ganhar não. umas eficiência da NASA. Acho que não. Tu acha Tem que que não? melhorar o motor. Acho que vai Ah, ele tá parar. dando O teu também zero. fez isso, né? O meu, O sim. dele fez isso. O meu fez isso. porque O dele Sei, com 1 não. kg não deu, dobrou, deu mais. Então tá, então bota o que tu acha que precisa, hein? Tá, Vou botar tu assim. foi direto 1 kg? Como é que fez? Conta pra nós, hein? Ah, tá com medinho agora, Luiz. Nossa, eu quero saber como é que a gente vai. Olha só. Cara, que bonita, velho. Pô, eu tirei o pé, mas ela tava perdendo de alta. Mas olha só, que beleza. Vamos salvar então aqui. Salvar D3 270 duro, 270 duro, WHP aqui, ó. 0 PSI. Tá? A malha fechada tava botando o boy ali, então realmente precisava. O motor tá liso. É, essa do duel aí é uma coisa que às vezes a gente demora, bate cabeça aqui, né? Cada bobina tem um tipo de aplicação. Essa bobina Smart é muito boa quando ela é uma por cilindro, não para um distribuidor assim, sabe? Ela não consegue distribuir. E é uma coisa simples que muitos nós falamos nos treinamentos aqui, que é o maior problema dos rotativos, por exemplo. É. Que o rotativo, como ele tem a metade do tempo para fazer tudo, não dá conta. E Tem gira que ter 10, uma 11 ignição- mil. Tem que ter uma ignição muito rápida para É. fazer isso. E aqui É. também, né? Sim, porque uma tem- bobina tá fazendo 6 cilindros. É. Tá disparando 6 vezes, então. Cara, vai dar 600. Cara, eu acho que com 12 PSI deve dar próximo. Sim. Se eu botar 12, eu acho que vai dar próximo do... Vou botar 12 aqui. Querer ir direto ali. Como é que é? Querer ir direto Ele ali. tá aqui me cutucando, né? Porra. Cara, que horas são? Não tem tempo. Vamos. Cavalo. É o Anderson aqui do meu Ó, lado fazendo isso. nos meus cálculos precisa 13,2 PSI pra dar 516. 516, 13.2. É. Então tá aqui, ó. Botou ali. 13. 13.2, tá? Foi o que tu pediu. Eu sempre falo que não dá pra deixar o Anderson no controle dos controller, mas eu vou deixar por enquanto. Então tá, 13.2. Que aqui, ó, só pra explicar o cálculo, ó. 516 dividido por 516 HP dividido por 269.9 dá 1,91 bar, 1,91 pressão multiplicador, né, de pressure ratio, menos 1 bar da pressão atmosférica, vezes 14,5 PSI, 13,2 PSI, que é o que precisa de pressão. Vamos ver se a teoria tá funcionando. Se chega ali. Cara, tá top, ó. Tô só arrumando aqui o combustível dela, onde nunca foi antes. Ó, agora o Jimmy vai ficar ali, eu falei pra ele ficar atrás do escapamento olhando pra imagem, ó. Pra You stay there, Jim. Sim. Hold strong. Just stand right behind the exhaust and you'll be fine. Yeah, Hey, I already did that once. yeah, I have You did really well. that video. I know. Tem um vídeo do Jim bem atrás da câmera ali, bem naquela posição assim que eu vou botar agora, só pra vocês verem aqui o que foi o Jim segurando forte assim pra não largar a câmera.
É, o Dinho é uma piada. Tá, vamos lá. Agora eu vou aqui de limousine, ó, sentado. Ah, Acabei de me lembrar. overboost. Aham. Ah, 5 não. pecinhas. Não ia dar nada. Não é que eu quero garantir que não vai se passar, né? O Vinho, ia dar um aviso de overboost Daí ali. ia parar, né? Ela tá com o limitador. Sim. Ignição de novo. É. Aí, Luiz. Momento da verdade, né? Se não voar os cacos, a gente tá bem. Vai dar uma pegadinha agora, mexer. Ah, falhou. Ih, mas olha o pico lá. Ele vinha bonito, ele falhou. Tem essa fumaceira lá atrás. Ah, quebrou uma bielinha? É, mas vinha bonito, falhou. É, não sei o que ela fez ali. You alive, Jim? Oh, ok, sorry, Jim. Oh, ok, passou do Jim já. Já passou da... Estágio. Ah, Jim, sorry, Jim. It's okay, man. It's okay. Ó, ela veio ok, assim, deu uma pegadona assim e falhou. You still have pipes in place? Olha, essa aqui tinha uns 4 módulos mais ou menos, saiu tudo e foi pra FTA. Cara, eu andei com ela fechada, sabe, de Westgate. Ela com Westgate fechada, o que eu fiz agora, ela teria dado tipo 25 PSI a 4.000 RPM. E eu acho que ele tava Diz que tá fechado, então eu não sei se fisicamente ela tá, entendeu? Quando vê, a calibração não tá certa. Que diz que tá fechada, mas a turbina tá devagar, assim, tá sofrendo, sabe? E porque falhou? Já Daí eu sabe? não sei te dizer, ela tava um pouco rica, mas nada do outro mundo, entendeu? O target era tipo 12.0, ela tava 11.8. E ela vem lisinha aqui. Só que ela falhou similar, assim, 300, né? Quanto é o de ponto? 18. Nada muito fora, sabe? Agora eu trouxe chimarrão agora. Agora vai dar certo, Luiz. Agora é... Rezemos, irmão. Ó, barulhinho é legal. Abriu alguma coisa? Ah, deu um overboost? Agora foi a pressão. Talvez a turbina é meio lenta naquele RPM. É? Oh, foi batata. Eu segurei, tu viu a turbina? Né? Aham. Agora a turbina faz assim. Eu achei que tinha escapado a pressurização ali. Daí, agora a tabela que eu vinha fechando do Westgate tá errada. Tá errado. Ela tem que abrir, né? Sim.
É que na verdade assim, não tem como pegar muito bem com essa pressurização desse tamanho, fria, escapamento. Tá? Agora tava tipo 2, 3 vezes, não é muito mais. Mas deve ter passado a flexão ali da curva. E daí deu 17 ali, ó. Olha, tu viu que tava dando a mais, né? Olha na injeção. Protegendo. Aí, ó. Faz mais sentido ali. Agora, e agora? Eu vou te dias que estão se Overboost? Falhou? Tá? Seriously 3 horsepower? I was expecting more from you, man. Tá, e aí, vai ganhar do Jim por 3 HP, vamos acabar esse episódio aí. Cara, não tô entendendo esse negócio aqui, mano. Ah, que desagradável aí. Vou botar a pressão aqui, ó. O ar-con tá só na pressão aí, ó. Não, eu tô pra ajudar também, né? Tamo todo aqui. Tá tudo montado, né? Não tá abrindo nada. Acho que tá passando em algum lugar. Cara, né? Mas, cara, eu acho que é falhando a ignição. Não, tá, mas a gente acabou de... A gente acabou de botar... Onde que tá a blow-off aqui? Como é que é? Não, mas não é. Se fosse blow-off, ele ia continuar girando. É, ele entendeu? ia só um... Não, se fosse pressurização, qualquer coisa ele ia continuar girando. Ele tá, Ele, tipo, ele desarmando faz. ignição, assim. É como fechou vela, por exemplo. Vela fechada. Vamos olhar as velas rapidinho ali, tira as 12 velas aí. Eu olhei agora aqui, ó, elas estão ali ainda. Tirar as 12 velas rapidinho aqui. Tem que tirar as admissão para as velas, mas... Mexe nessa admissão e vê se tu consegue mexer ela pra baixo um pouquinho. É mais rápido tirar o motor. Ela mexe um pouquinho, deve ter algum tipo de... Cara, que estranho, não? O que será que é isso? Chega em 5 para... Ó, tem um... Não, esse aqui é swivel? Espero que seja. Do óleo. É, tem uns vazamentos aí, né? Não, é swivel, tá caindo. É, a gente tá achando aqui que é o duel relacionado ao RPM, assim, ou o distribuidor, ou a bobina, alguma coisa tá faltando faísca ali, e é o motor inteiro, né, porque não é nem 6 cilindros continua funcionando, o motor inteiro para. O motor para, literalmente para, tanto é que tu vê que a potência despenca ali, né? É, Ele sai da porque sinal de rotação não tem nada, status events, não tem nada. Tá tudo limpinho, cara. Ah. Tá tudo limpinho, eu tô vendo se tem alguma coisa que liga e desliga ali, não tem nada que mexe no log, assim. Sim, tá liso. É que outra coisa pode ser o positivo dessa bobina, né? Daqui a pouco ela é um positivo que vem do chicote ainda. A gente não se lembra se foi feito esse positivo aqui. Justo que é o original, tá? Dividido ainda, né? E quando vê... Que a gente podia... Tu lembra, né? Quando a gente ligou ela a primeira vez, ela tinha dificuldade, né? É. Original, assim. Vamos fazer assim, ó, vamos testar agora. Se não der, vamos puxar um positivo e um terra novo pra essa bobina. Tá. Vamos lá que não tá acabando o tempo aí. Tu acha que tem um positivo aí? Sim, porque essa instalação tá vindo direto aqui. Ah, Tá sim. vindo direto, vai esse... Ah, então tá, então tem. Então esse aqui vai pra outro Tem lado, um relé. pra outra bobina. É. Ah, porque ele tinha uma Spark Pro em algum momento. Sim, tem. Ah, tinha, é. Nossa, a alimentação... Tá, então dela tem um relé, o fusível dela tá bom. Esse fusível, tem um relé. esse relé aqui que a gente usa é muito legal, o fusível integrado. Feito no Brasil isso aí. Ou baixa o duel, aí não pode. É, a gente baixou agora o duel. É, vamos baixar o duel pra tipo 2 e 2 até pra ver se piora, sabe? É, tá. Não vai ter erro. Piorou, né? Deu 4.800. Daí eu deixei ela no RPM um pouco mais alto pra subir e a pressão veio antes. É. Mas piorou, deu 4.800 e ficou aqui. Vamos pegar um FT Spark ali. Cara, o pior que é a ignição, né? É a ignição. Será que é no distribuidor ou alguma coisa do tipo?
Pode ser? Daqui a pouco esse rotor aí... Não, esse rotor quando vê, tá fudido, né? Os rotor. Mas... Não, o mais louco que é RPM, né? É. Sim, aí tem duas opções. Ou bota uma bobina que consiga ser mais forte ou que consiga carregar. O positivo a gente já olhou. O terra, vamos ver se... Acha onde é que o terra tá dessa bobina aí. Vamos ver se não tá no lugar errado. Porque essa bobina é aquela bobina xarope, assim, ela tem vários terras, né? Tá. Ó, o Arcondo jogando contra o próprio... Não, brincadeira, isso aí é tudo junto, né? É o seguinte, ó, nós vimos que por alguma razão nós tínhamos ligado esses 3 fios aqui juntos, ó, os 3 terras da bobina, ó, e essa bobina é muito xarope, muito difícil, porque ela não gosta dos terras de sinal junto com o de potência. Então a gente separou os terras agora e tá puxando pra bateria mesmo, em vez de deixar os 3 na lata. E o borne da bateria tu falou que tava meio frouxo? É, por causa que ela tava... Eu tô toda hora tirando e colocando e eu esqueci de apertar. Então, tipo assim, cara, tava frouxo, viu? É. Mas tava com contato bom, porque dava arranque, mas quando vê... Sim. Parte do problema, né? Não dá pra ver. Vamos ver se não é, porque aí pode acontecer o seguinte, essa bobina pode estar com interferência, como é distribuidor, ele dá tiro no lugar errado e aí falha, né? É. Vamos ver. Vamos lá? Eu acho que eu vou ter que botar aquelas bobinas que eu tenho, É. né? Vai ter que ser, né? Que bobina que tu tem? Eu tenho, acho que é de Impala V6. 12? É 6, né, de cada lado. Aham. E como é um 6 cilindros, os pares são de cada lado. Ah, sim, fica Então mais não fácil. cruza a Bobina dupla, não precisa ser centelha isso, só que é uma perdida. tripla no caso, né? É. E ela é smart, né? Ela já tem o integrado. É. Então, tipo, e os fios estão aqui, né? Se continuar com essa sacanagem, elimina o distribuidor. Uma notícia boa e ruim. O Arigó aqui tava soltando positivo. Tava com positivo solto. Positivo solto. Esse dá merda. E daí começa a cortar a energia, né? Bom, vamos acreditar agora que... Igual a gente tá fazendo negativo, mas o positivo tava frouxo, não era negativo. Ah, é? Quando vê ela começa um consumo de corrente ali na bobina, não consegue, cai. Ah, sim, porque tá claramente falta de faísca Não, aqui, né? é A gente já centralizou a informação. Agora se é interferência, porque tá os terra tudo junto, ou se faltava energia pra tocar. Não, o Arcondo chegou aqui, qual que é o positivo? Tem vermelhinho pros dois lados. Vá. Tá, tu não ligou o terra das bobinas no positivo? Bom, imagina, né? Cara, não. Uma carta surpresa. Não, pode ser. Cadê o extintor? Tá aqui, ó. Tá aqui o extintor, ó. Tu fica responsável pelo extintor aí, ó. Aqui, pode deixar. Pegaram daqui, né? Quando a gente fez o chicote, a gente não chegou na bateria. Ah, nem chegou? Esse é o primeiro fio que vai pra bateria. Tudo a gente pegou da original, né? Dos anos 30 anos atrás. Instalação padrão Luiz aqui, ó. Como é que é o terra por fora, ó. Não, esse aqui é esse aqui. Ó, se funcionar, eu vou estar feliz, porque deu que ela como ela tem que Vai ficar desse jeito, vai ficar. Ou não? Tu é brasileiro aqui, ó. Já veio visitar, vai falar no episódio aí. Eu vim conhecer aqui, né? Só na internet não dava, vim conhecer o making off. Da Jack, tu é mesmo, do Carlos Barbosa? Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Aí, ó. na Serra. Tem uma gurizada nervosa de lá, hein? Tem, vixe, tem bastante. Esse ano tem um amigo meu que eu tinha oficina lá no Brasil junto com ele. Tem uns 5 Feltec agora pra janeiro, fevereiro pra instalar. Que legal. Cidadezinha de 30 mil habitantes, tá bom. É, né? não, eu conheço bem, conheço uma galera de lá. Show de bola. Bom demais tá conhecendo aqui, cara. Como é que é teu nome? Fala aí. Carlos Bachmann. Aí, ó, show. E tu mora nos Estados Unidos há quanto tempo? Tô aqui há 7 anos. 7 anos já? 7 anos. Mora pertinho aí, né? É, tava mais perto, né? Morava em Eckerd, agora tô lá em Cumming. Ah, legal. Show. Bem-vindo. Espero que tu não caia no golpe aí. Agora é o seguinte, agora o cara bate arranca assim, até ligou melhor, ó. Olha o som como tá melhor. Olha como acelera melhor agora, quer ver? Você aposta que dá uma sensaçãozinha. Vai dizer quem não tem uma sensação dessas, né, de vez em quando. Fica na mão no extintor aí, ó. Na hora que ligar a chave, não pega mais. Peraí. O que aconteceu? Não tá ligado de cut the wrong wire. Tá ligado? Ok. Tem certeza que não ligou no positivo lá, Arcondo? Cara, eu vou olhar de novo. Por que tá saindo fumaça das bobinas aqui? Não tava com a chave ligada. Tem sinal de rotação, tudo. Tem combustível, ó. Cheiro de combustível tá forte até. Deixa eu ver se eu não prestei atenção se a bomba liga. Vamos botar outra bobina. Tá, é óbvio que tem alguma coisa aqui, né? Cara, mas assim, ó, desligou as duas bobinas na real. Entendeu? É, não tá nem fusível ali, não desconectou. Porque tipo assim, ela tá morta agora, né?
Tira o cabo de vela e testa a saída de ignição. É aquele relé ali, por acaso? É. Ele liga a luz? Ah, não vi. Não vi. Peraí, peraí. Okay. Ah, faltou coragem agora. Não sei onde eu vou estar. Não, ele tirou o cabo de vela. Tá lá. E aí Não vai bater arranque, só liga. Não, você queria ligar a energia pra você. Liga a energia. Não liga? Ligou a luz? Não. Não. Então não tá ligado? Peraí, faltou uma coisa lá, tá? Então. Ah, deve ter escapado. Não esqueceu algum. Positivo que tinha antes. Não, se eu. Não, eu tirei só negativo, né? Ou tem que afrouxar o borne então de novo. Como que foi a última coisa que a gente mudou? Cara, eu só apertei esse cara aqui, ó. Só apertei esse cara aqui. E eu E ele tirei. botou aqui. É, a culpa é Tinha só tua. esses dois. Tem nenhum fio aí, tem. Ah, esse aqui tá tão vergonhoso que eu vou até desligar a câmera aqui Cara, agora. mas aqui é original. Até desligar a câmera, depois a gente conta só, diz que foi a primeira partida e tudo funcionou. Ó, editor, depois corta tudo essa baboseira aí, bota como se fosse a primeira puxada e deu tudo certo. Não, brincadeira. Onde é que eu vou sentar na limousine aqui, ó. Estamos na mesma, né? Então voltamos à estaca zero, ver se ela para de falhar. Logger. Muito estranho. Tá, agora é o seguinte, vai. Posso? Vai. Não ficar perto. Dá-lhe. Pegar fogo. Ó. Ó, funcionou. Agora nós fizemos uma coisa meio loucura, que não faça isso em casa, ó. Nós botamos uma bobina de CDI, ó, de FT Spark, com uma Spark Pro, ó. Só que o duel tem que ser 1 milissegundo, só se dá, senão dá merda. Agora é... Até acelera melhor, não? Ou tá estranho? Mesma coisa. Tô brincando. É? Melhorou? 5 pecinhas assim. Viu? Uou! Hell yeah! Olha aí, olha ali, olha ali. Quanto? Ah, não ganhou ainda! Ó, mas ó, agora ó, marcando ó. Tá quase, hein? Cara, mas já meu Deus! Liso! Agora veio a pressão rápida. Liga o ventilador aí. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu não... Você lembra que eu tava falando pra vocês? Tava... Cara, tá lenta, ela tá lenta. Agora não tá mais lenta. Cara, aqui, né? Já deve estar A 2 e pouquinho dava, já dava 5 PS e começou a subir. Voltou a vida. Que merda. Yeah, good job. Come on. It was yeah. Esse é o nosso, a gente brinca que ele é o nosso especialista em projetos baratos. Bom, aqui juntou todos, né? Nah, Jacob, you're the man. Não, na verdade assim, ó, quando tu tem distribuidor, tu tem que carregar rápido e não pode ficar, não dá pra dar faísca. Então deixa eu ver se eu entendi. Anderson Dick, Fueltech. A gente pode usar Spark então com bobina CDI? Deixa eu botar um asterisco assim embaixo, ó. Pode, só que como é tão sensível ao duel,
ela não pode usar mais que 1 milissegundo de Cara, grau. eu botei 1 até na partida. É. A tabela inteira é 1. Ela é tão rápida que a resistência dela é tão baixa que 1 milissegundo ela carrega já. Só que é o seguinte, não tem garantia a Spark Pro, tá? Não tem garantia. Lindo, assim. Não, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, vamos medir amanhã com o osciloscópio, outra hora com o osciloscópio e ver a carga certinha que nem a gente fez no Yamaha, no jet ski, Sidu. E aí vamos até botar essa informação nova aí, porque realmente tem casos que precisam, né? Um negócio desse precisa uma carga mais rápida. 13.2 cravado. É. PSI. Bonitinha, eu acho que... Não, olha que uma curva de pressão ficou bonita. Tá, então não tá duplicando a potência, né? É que não tem intercooler, te lembra disso, né? O carro dele não tem intercooler. Olha que bonito aqui, ó. É, mas o intercooler é o que começa a perder eficiência sem intercooler, né? Aí, 14 graus só, né? De ponto? É, por causa que e o medo, né? Com medo. É uma Quanto tem de senhora. taxa esse motor? Como é que é? Uns 7 de taxa. Não, acho que tem. Não, tem mais. Tem mais? pouco, acho que é 8,5 ou 9. É bem pouquinho. Mas de novo, né? É, A gente tá não quer bom. quebrar na primeira, né? Agora a gente pode botar 20. É, 25, 30, assim. Vai começar. Que deu. É. Vamos botar um 20 agora, então. Cara, ficou bonito, cara. Ficou bonito. Veio tirando combustível agora do mapa. Bah, Mas bonita olha que pressão, legal. Paradinha a pressão de Ele turbo. tentou dar O14 e o wastegate Sim. regulou É direitinho. que tem uma coisa que é o pra ele. seguinte, aqui tem uma pressurização do tamanho de uma limousine, né? Literalmente. Então, ele literalmente, até reagir, Aqui é a pressão, tá? até reagir lá atrás, né? Ó, ali é a pressão, tá vendo a pressão? E daí aqui, ó, aqui é a posição dela, ó, olha ali. Ela abriu muito rápido, ó, e Bah. daí ela voltou. Bah, mas bem pouquinho. Ó, olha Não. só, é 8 de wastegate É. pra poder controlar. Tu viu onde é que tá a turbina aqui? Não? Ali embaixo, ó. Dá pra ver ali? Ali embaixo. Lá no escapamento, aqui no lugar do abafador. Ó, legal, hein? É, não tinha lugar pra botar na frente e botou aqui atrás. Se não tem espaço ali na frente. Tá, e aí, Luiz, agora tá. Bom, agora começou a voltar as unhas a crescer, né? Ah, não, agora eu tô feliz. Agora eu tô feliz. Na teoria, 4 PCI mais já é só. É, já precisa, foi. né? Mas aí, o que é a ideia agora, Luiz? 20, então? É. Ele querer fazer agora É. 517 só. Yeah? The hairspray didn't fix Yeah. anything on the C8. Ah, o Jacob no C8 ele tava escapando das pressurizações, ele botava spray de laque, the one you use, right? Yeah, the one I Yeah, the one you use. Tá, e agora, Luiz, qual que é a predição? Ou esse, não sei, né? Se der a pressão, acho que vem 600 pelo menos. Né? Não sei. Bom, vamos ver. Tô perto, né? E aí, tudo certo? Nada pegando fogo ainda? Ainda não. Chegou a dar um foguinho. Foi ou não foi? E agora? Tá difícil, hein? Não tá bom, não tá fraca essa briga aí. Mas eu não entendi. O que ela deu uma... A estufada de... Uma saída de. Saiu um gás aqui, né? É, saiu cara. Não, isso aí foi a blow-off, né? Quando abriu os blow-off. Não, mas eu tava de pé no fundo, ela deu uma... Só se abriu a blow-off Não, antes. empurrou alguma coisa, cara. Ou uma linha... Alguma coisa empurrou. See, that's why I don't like blow-off valves. É, mas tipo, ou abriu alguma... Mas olha o logger se baixo. Não, eu vou olhar mesmo. Por causa que ela deu pressão e caiu. Ela Deu pressão e 20 caiu. Que é aquilo lá, né? Mas ela continua funcionando liso, né? Então acho que não é nada mecânico. Ela tava tentando vir os cavalos, por isso Sim, caiu. é. Deu 500 e queria continuar Mas vindo. pegou mais lento, né? Também. Pegou muito mais lento, não sei o que houve. Cara, eu acho que chuto que é o limitador, tá? É, como se fosse um limitador, né? Mas Ó, ele tocou no limitador, o que tocou no limitador o Target foi pra zero. foi pra zero. É.
Eu chuto Mas não que tá tem sentido atrelado. que Mas vou te tenha dizer... dado só um pequeno... Não, mas vou te dizer, ela não abriu a válvula. Não chegou a dar tempo. Não, ela não abriu a válvula, só deu no limitador. Daí ela abriu a válvula. Mas tipo, o primeiro aqui, ó, a primeira descida foi porque ela abriu a válvula. Mas ela tava certa, ela tava tentando acertar a pressão. O alvo. Só que tá muito sensível, né? Ela é muito grande. E daí o próximo sneeze foi o corte. Encostou no corte. Chegou no 6.000 e ela tava subindo. Só que é o seguinte, o conversor tá atravessando o conversor. Foi bem antes isso. Olha como ficou redondo o gráfico. O conversor não tá segurando direito. Vou ter que acelerar o dinamômetro pra... Muito perto. 2% de sleep, não era. E eu tô tirando bastante ponto, né? Não sei se ele tá também perdendo potência por causa disso. Não precisaria tirar tanto, acho, né? Mas acho que foi o corte. Que combustível tu tá? 85? Cara, mas tudo funcionou direito. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que dá pra levantar o corte uns 50 centavos, nada demais. Uns 1000 RPM a mais aí, vai. Tirar combustível, tirar um pouquinho de combustível, que ela tava riquinha, daí a gente tenta de novo. Só porque ela... pelo amor de Deus, né? Não vai agora... Por mim tá bem assim, né? Não, para, né? Já que estamos aqui, né? Mas eu vou dizer o seguinte, ó, Luiz, pra ti, ó. Esquece o Supra é o pai. Tá lá, ó. Tá... Eu tô quantos? Faltando 200? 200 cavalos hoje, acho que faltou... Falta, hein? 200 não é bem assim. Teria que botar uns 15 pecinhos a mais aí. 200 não é bem Acho que aí vai... Quanto de pressão que tu botou pra dar os... Isso não importa muito, mas não, na só verdade... saber. 32 só. Puta merda. Eu tenho que dar pelo menos uns 25 pra chegar lá, no mínimo. Limpo, 25 Acho que tu não tem coragem. Pô, sem intercooler. Eu acho que é isso. Cara, ela tem que passar bonita aqui, né? Cara, eu vou subir um pontinho e tirar um combustível, porque ela tá sofrendo ali. Eu acho que ela tá muito rica. Tirar um combustível, dar um pontinho e levantar o limitador só uns 50 centavos. Olha o que ela faz. 40 centavos. Cara, ela tem que dar essa potência lisa, pelo menos, né? Não, concordo. Pelo amor de Deus, né? Então, essa aqui é a D9 já. O extintor tá na mão aí, fica com ele pertinho aí. Só a última. Não, essa não é a última. já viu, Dom? Sempre quebra na última, tá vendo? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é testar os nervos do cara, ó. Tipo... Aquela vez da Ferrari que eu fui fazer também, que eu me lembro que eu tive que enfiar uns... Eu falei pra todo mundo que ia fazer uma coisa, eu fui lá e botei 777. Não, mas quanto de pressão? 16 PSI. É boa, né? É bom, né? Mas ela deu 300 pica de roda assim, aspirada. Sim, claro. Também, né? Gira 9 Sim, e tal, né? imagina. Isso aqui tá com 5, meu. Se for ver, tá com torque do caralho isso aqui, né? Sim. Pra dar esses cavalos a 5 mil. É só tu ver, se já se 10 era 1000. Se já se 10 já era 1000, né? É o do JZ do Rig ali, ô Rig. Só se já 10 aqui, o V12 já tá junto. Né? Eu acho que, cara, com ela vibrando e tal, se a gente botar alguma coisa, segura. Né? Pior que vai... Vamos deixar aberto porque dá pra até filmar. Qual que é o plano aí? Dale. Será que foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Acho que foi, hein? Faltou. Olha o suspense. Deu pouca coisa a mais. Foi! Tomou!
Era 516 o dele. Pô, Arcon. Tudo bem, cara. Tudo bem. Tá, pronto. Encerramos por hoje, então, né? Encerramos por hoje. Já não precisa mais nada, né? Tô desapontado. Ah, tá. Me ajuda a colocar meu carro. Tá, vai querer a réplica ou não? Por 10 HP eu faço a réplica, cara. Foi só a blow-off. Foi só a blow-off mesmo que... Não, é por causa que a admissão tá toda suja de óleo daquela vez ainda. Toda vez que ela faz dá uma... voa óleo e foi merda. só isso. Cara, mas devia ser mais, né? Para, Luiz, tá louco? Bichinha velha aí de 35 anos de idade, não quantos anos de idade? De roda, tinha que dar mais que isso, cara. Eu tô encanzinado com esse negócio aí. Não pode ser tão ruim, cara. Como ruim, cara, tá Como louco? que é ruim? Pô, Tá tem louco? 1,5 kg e pouco nesse cara aí. Dá mais do que o dobro da potência que tinha. Tinha que dar mais. Vamos dar um jeito. Se bobear, eu boto o intercooler nela agora e dá pra ver a diferença. Não, pelo amor de Deus, ó. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos encerrar aqui, né? Não precisa atrás do Supra ali, tá tudo bonito aqui. Ganhou do Arconto, já tá bom, né? Ninguém precisa se incomodar. O do JZ. Esse carro ficou tanto... Galera. Esse carro tá tanto tempo no elevador aqui que lá que a gente não quer ver ele de volta no elevador. Curte ele, passa o Natal, te diverte aí, né? Pra que fazer isso aí? Mas tá legal, né? Tá Não, legal. bom pra caramba, meu. Legal, para. né? Não, ruim não tá, zoeiras à parte, né? Ruim não tá, né? É trio, né? Então temos que chegar a uma conclusão, né? Que o V12, o V8 tem menos potência do que o 6. Legal. 6 maior do que 12, maior que 6. Nossa, o poderoso seisão. Poderoso seisão ganhou. Cara, olha só, isso aqui é tecnologia alemã, 2 6 cilindros grudados por virabrequim. Cara, eu não vou aceitar pro Supra. Pelo menos Adiantou, a gente tentou, cara. Que absurdo, Mas, ó, cara. Aqui, ó. Campeão dos dois aí, ó. Então esse era o desafio. Ao menos, muito obrigado, tu me ajudou a vencer o desafio. Foi muito bom, muito útil, útil. Os adversários aí se ajudam. Ó. Olha só que loucura. Não, mas tem a réplica, se quiser, tá valendo. Tá. Vamos deixar esse episódio já tá cheio de enredo aí. Tá bom pra todo mundo aí, ó. Eu tá aí ganhando, você sair ganhando, menos o Arconto, tudo bem, mas também se divertiu. Exatamente. Sabe, o Arconto é o nosso Paraguai preferido, né? Isso, exatamente. Não, legal. Show de bola, gurizada. Encerramos por hoje aí, esse episódio de brincadeira. E hoje foi um dos mais engraçados todos aí, ó. Tiração de sarro. Inventamos moda, puxamos o fio, trocamos as coisas, envolvemos o engenheiro no meio. Mas não, mas deu certo. No final as coisas deu certo. no final meio que dá certo. Né? Ela alinhou, né? Agora falta descobrir o que a gente faz pra ela ligar melhor, só isso. Cara, você é só acertar o duel ali. Agora só dá um Acertar o duel, depois a gente bota até no manual isso aí pra vocês verem. Assim que é o desenvolvimento, pra vocês entenderem bem como é que é. Exatamente. Tá show de bola. Então tá. Tchau, gurizada. Espero que tenham curtido isso aí. Foi um pouco diferente aí, mas valeu pra se arriar também, pra brincar. Até a próxima.